Bom dia, meu nome é Ibe Silva Câmara, sou mestrando pela Universidade Federal da Bahia, Instituto de Geociências. Meu orientador é o professor Dr. Haroldo Mizzi. O tema de minha pesquisa é a ocorrência de grafita no complexo Tanque Novo Ipirá, nordeste do Crato São Francisco, Bahia, Brasil. Caracterização e potencial metalogenético. Essa pesquisa é financiada pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, CBPM. A grafita é considerada no mundo um mineral estratégico devido aos seus diversos usos, sendo os principais refratários, baterias e cadinhos. Tem se observado constante aumento no preço dessa commodity, principalmente devido ao fechamento de algumas minas na China, que é o maior produtor, e a demanda na indústria da tecnologia. Os outros maiores produtores é Índia e Brasil. A província grafítica Bahia-Minas é o maior produtor de grafito do Brasil, e aqui está no mapa circulado em lilás. As três principais minas é Martinique, Pedra Azul e Salto da Divisa. Existe o projeto bem desenvolvido em Eunápolis. A outra mina que existe no Brasil é Itapecerica, em Minas Gerais. Em laranja, a gente tem as ocorrências de grafita mapeadas pela CPRM, e aqui em vermelho, a área de estudo no complexo Tanque Novo Ipirá, nordeste do Crato São Francisco. Esse estudo representa uma primeira caracterização dessas ocorrências e tem foco na descrição das litologias hospedeiras e encaixantes. As metodologias aplicadas de trabalho foi o mapeamento geológico, a litogeoquímica, petrografia, MEV, DRX e Raman. A área de estudo ocorre no sul do Orógeno Sol do Curaçá, aqui no complexo Tanque Novo Ipirá, que está aqui marcado no mapa em verde. Existem dois principais alvos de estudo. O A seria o Morro Sobrado, B, a Serra do Camisão. Esses corpos ocorrem por cerca de 4 quilômetros, com a espessura variável de 20 metros. Aqui nos perfis está em cinza claro, esses corpos grafitosos, ocorrendo entre quartzitos calcilicáticos em amarelo, mármores em azul e granitóides intrusivos em vermelho. Aqui temos amostras dos mármores grafitosos, aqui o C, o xisto grafitoso, D e F, gneiss grafitoso, o E, o quartzito ferruginoso grafitoso. Em relação à petrografia, aqui na primeira coluna a gente tem amostras de um xisto grafitoso. A gente pode observar que esses cristais de grafita apresentam uma forma tabular, mas são subédricos a anédricos, ocorrendo entre cordilletas penitizadas e cordilletas com silimanita. Na segunda coluna, a gente tem os mármores grafitosos, ocorrem de forma subédrica anédrica. Aqui na outra foto, a gente tem uma percolação de hematita. Na terceira coluna, a gente tem amostras de um gneiss grafitoso. A gente pode observar que os cristais são grandes cristais de grafita, tabulares, e variam de euédricos a subédricos. Em relação à litogeoquímica, essas amostras são classificadas principalmente como arcósios, folhetos ferruginosos e arenitos ferruginosos. No segundo gráfico, aqui em azul, a gente tem a variação do carbono grafítico, variando de 7% a 19%, em amarelo, variação de enxofre, e em verde, P2O5. Em relação aos terrazários aqui normalizados pelo PAIS, a gente pode observar que é uma forma mais ou menos plana e tem uma forte depressão, forte anomalia negativa em Európio. Em relação aos mármores, que seriam uma das encaixantes, a gente tem fortes anomalias negativas de samário e algumas anomalias positivas de ítrio, que são semelhantes a anomalias existentes na água do mar. Em relação ao gráfico aqui da razão de ítrio-ômio, por razão de sério normalizado pelo PAIS, a gente pode observar uma forte contribuição marinha para essas amostras. E em relação às razões de urânio, tório e níquel cobalto, a gente pode observar que a maioria das amostras cai no campo de um ambiente oxidante para a deposição desses sedimentos. Então, a gente pode concluir que esses corpos grafíticos apresentam altos teores de carbono grafítico e variam a matriz quartzosa carbonática, foram submetidas a um alto grau metamórfico, fase granulito, com retrometamorfismo, fases anfibolito a xisto verde, e os próximos passos para realizar essa caracterização das grafitas é a aplicação do Raman, DRX e MEV. Aqui as referências e aqui o e-mail para contato. Muito obrigado.
Olá a todos, sejam bem-vindos à minha apresentação na 7ª oficina de avaliação e acompanhamento discente do programa de pós-graduação em Geologia. Meu nome é Felipe Fagundes Fernandes, eu sou geólogo formado aqui na UFBA em 2017 e atualmente faço mestrado na área de petrologia, metalogênese e exploração mineral. O meu trabalho é intitulado Análise Estrutural e Geoquímica do Minério de Ferro de alto teor formado a partir de processos de alteração hipogênica no setor intracontinental do Orógeno Araçuaí, Bahia. E esse trabalho é orientado pela professora Simone Cerqueira Pereira Cruz. Então, vou estar apresentando aí alguns dos dados que eu obtive durante esses 2 anos de mestrado. Bom, a área de estudo está localizada no município de Caetité, aproximadamente 650 km da cidade de Salvador, e geologicamente está inserida no contexto do Orógeno Araçuaí, uma das faixas móveis que bordejam o cráton do São Francisco. E nessa região se destaca a sequência metavulcano-sedimentar Rio São João, onde teve a descoberta de um depósito de ferro com teor superior a 66% do peso em ferro, que é a mina Pedra de Ferro. Na mina Pedra de Ferro, o minério está hospedado em hematites friáveis a compactos, e aí, durante o trabalho, essa gênese desses hematites foram comparadas com depósitos de classe mundial, os principais depósitos do mundo, no qual apresenta características semelhantes e características distintas. O objetivo do trabalho é compreender os processos metalogenéticos responsáveis pelo enriquecimento hipogênico de ferro na mina Pedra de Ferro, ou seja, entender como foi que essas rochas ficaram enriquecidas em ferro. 2 tipos de rochas se destacam na mina Pedra de Ferro. Os itabiritos, que variam de pobre a rico, sendo assim entre 20 a 62% de peso em ferro, que se caracterizam por ser a rocha hospedeira e pela presença de um bandamento composicional centimétrico, com bandas ricas em quartzo e bandas ricas em hematita. E o outro tipo de rocha é os hematititos, que são um minério de alto teor, apresentando um teor de ferro superior a 63%. Então eles se caracterizam pela presença da hematita orientada, configurando uma xistosidade. Bom, foi feita uma análise estrutural nas rochas da mina Pedra de Ferro, onde notou-se que a principal estrutura é uma foliação SN, que nos itabiritos é marcado por um bandamento composicional com níveis mais ricos em quartzo e níveis mais ricos em hematita, e nos hematititos é marcada pela orientação preferencial da hematita, formando uma xistosidade. Internamente a essa foliação SN é possível observar dobras isoclinais intrafoliais sem raiz, que foram identificadas como SN-1, como pode ser visualizado na figura A, e, devido à presença dessas dobras, a foliação principal foi denominada SN paralela a SN-1. Nota-se que a foliação SN paralela a SN-1 está dobrada, formando dobras parasíticas em MW, conforme pode ser visto na figura 2. E além disso foram observadas zonas de cisalhamento normais a partir de drag folds, a figura C, e estruturas do tipo SC com movimento aparente normal. Foi confeccionada uma seção geológica a partir dos dados de testemunho de sondagem, onde foram identificadas 3 posições estruturais: flancos e charneiras de dobras, que correspondem aos domínios compactos, e zonas de cisalhamento normal, que correspondem ao domínio friável. Nos flancos de dobras, a porcentagem de peso em ferro varia de 28% a 46% para os itabiritos e de 62% a 67% para os hematititos. Nas charneiras de dobra, a porcentagem do peso em ferro varia de 30% a 48% para os itabiritos e 62% a 68% para os hematititos. E nas zonas de cisalhamento normal, que são os domínios friáveis, a porcentagem, a variação do ferro total é de 35% a 62% para os itabiritos e de 65% a 69% para os hematititos. Ou seja, nota-se que a variação no teor de ferro total é muito pequena em relação aos domínios friáveis e compactos. Bom, a partir da geoquímica de rocha total foram confeccionados diagramas Spider com distribuição de elementos, no caso A e B, distribuição de elementos traços em itabiritos e hematititos, e no C e D, distribuição de elementos terras raras. Essa distribuição foram comparadas com alguns depósitos de classe mundial, onde observa-se aí padrões bastante semelhantes. No caso dos elementos traços, padrões semelhantes para itabiritos e hematititos com teores elevados de vanádio, estrôncio, bário, ítrio e urânio e baixos teores de rubídio, césio e zircônio. Para a distribuição dos elementos terras raras, observa-se um padrão predominantemente horizontal, com hematititos apresentando os maiores teores de elementos terras raras que os itabiritos, e que algumas amostras apresentam um leve enriquecimento de ETRL leves quando comparados com os ETR pesados, tanto nos hematititos quanto nos itabiritos.
Bom, a partir dos dados apresentados, nota-se que o processo formador do minério de alto teor é hipogênico, com fluidos oxidantes formando hematita a partir da magnetita e dissolvendo quartzo durante a formação da xistosidade na primeira fase deformacional. Os dados químicos mostram que o enriquecimento em ferro ocorreu antes da nucleação das dobras, durante a geração da foliação SN, e que as deformações posteriores não tiveram efeito na gênese do minério de alto teor. Por fim, esse trabalho representa uma abertura de fronteiras na prospecção de ferro em cinturões orogênicos, possibilitando a compreensão dos processos formadores de minério de ferro de alto teor, e com isso espera-se contribuir para estudos que visem a descoberta de novos depósitos, cujos recursos poderão trazer desenvolvimento econômico e social para as regiões. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Matana Koprowski e eu sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFPA e a minha orientadora é a professora doutora Natália da Silva Barbosa. O projeto de pesquisa que eu desenvolvo é intitulado de Geocronologia, Geoquímica e Isótopos das rochas máficas e ultramáficas da suíte São José do Jacuípe, parte norte do cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá. A minha área de estudo ela fica localizada entre a cidade de Ipirá, que fica aproximadamente no quilômetro 86 da Estrada do Feijão, e de Itaberaba, que é conhecida como Portal da Chapada Diamantina. Um cinturão, ou orógeno, que é o local onde as minhas rochas se encontram, se trata de uma província tectônica onde acontecem os mais diversos processos geológicos relacionados à colisão de duas placas litosféricas, que dão origem às grandes cadeias de montanhas, como os Andes, onde aconteceu uma colisão de uma placa oceânica com uma placa continental, e os Himalaias, onde houve a colisão de duas grandes placas continentais. As rochas que eu estudo no meu trabalho podem representar fragmentos de uma crosta oceânica antiga, que por sua vez pode representar uma zona de sutura, que nada mais é do que o local exato onde aconteceu essa colisão entre essas placas. O objetivo do meu trabalho é justamente tentar desvendar quais foram os processos e quando aconteceram tais processos, que deram origem ao terreno com a sua configuração atual, com o intuito de gerar dados e conhecimento científico, que além de servir para informar, pode servir de base para outros tipos de pesquisa, como a pesquisa mineral, por exemplo. Todo o nosso trabalho é feito com base na ciência, que se trata de um conhecimento comprovado, metódica e racionalmente. Para isso, nós usamos o método científico. Como é feito esse trabalho? Antes de ir para o campo, foi feito um estudo prévio da área, com a viabilização da viagem e a programação do roteiro e dos pontos importantes a serem visitados, com o intuito de cobrir toda a área de estudo. No trabalho de campo, foram feitas observações e anotações, além de medições. Além disso, foram coletadas amostras, que mais tarde seriam preparadas e enviadas para os laboratórios que vão realizar as análises. No meu caso, as amostras coletadas foram enviadas para 3 laboratórios. O primeiro deles foi a Geosol, que foi responsável pelas análises químicas dos elementos maiores e traços nas rochas. O segundo foi a CBPM, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, para o Laboratório de Confecção de Lâminas Delgadas. E o terceiro foi o Laboratório de Geologia Isotópica da Unicamp, que foi o responsável pela realização da datação geocronológica urânio e chumbo nos zircões, que são... Bom, quando os resultados chegam no laboratório, é hora de tratar os dados, muitas vezes através de softwares, e interpretar os resultados. Na petrografia, foi feito o estudo de 11 lâminas delgadas em microscópio óptico que permitiram classificar as rochas da suíte São José do Jacuípe em gabros, gabronoritos e piroxenitos. Foi possível ainda observar os aspectos microestruturais e identificar alterações hidrotermais. Na geoquímica, as amostras coletadas em campo e enviadas para a Geosol resultaram em tabelas com concentrações dos elementos maiores e traços. Os dados foram tratados e analisados em programas como o GCTKit e o Excel, os quais geram gráficos que facilitam a leitura das tabelas. Com base na análise desses elementos, foi possível fazer inferências sobre o processo de evolução magmática que é condizente com rochas de composição gabróica. Utilizando o diagrama de classificação, foi possível também gerar um campo de variação. Ainda de acordo com a geoquímica, as rochas foram classificadas como subalcalinas e as composições variaram de basalto toleítico a basalto andesítico, de acordo com o diagrama de Jensen. De acordo com o diagrama FM, as rochas foram classificadas como pertencentes às séries toleítica e calcicalina.
Com base nos diagramas tipo Spider, que são os diagramas de aranha, onde são colocados os teores de vários elementos divididos por uma fonte conhecida, como o manto ou o condrito, por exemplo, com base nesses resultados, a gente fez uma inferência de que essas rochas teriam sim sido geradas em ambiente de arco de ilha, mais especificamente em uma zona de suprassubducção, como vocês podem ver na imagem. Bom, a geocronologia nos apresentou os resultados. Os resultados indicaram idades de 2,56 e 2,55 giga-anos, que são bilhões de anos. E as análises isotópicas de Hafnium ainda não foram realizadas em função das paralisações decorrentes da pandemia do Covid-19. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Eu sou Eduardo Grissolia, aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal da Bahia, e vou apresentar aqui meu trabalho de pesquisa, intitulado Caracterização litogeoquímica e avaliação preliminar do depósito laterítico de níquel-cobalto de Morro do Engenho, na região sudoeste de Goiás. Esse trabalho tem como orientador o professor Haroldo Misi e como entidade financiadora o Serviço Geológico do Brasil. A apresentação foi estruturada em introdução, contexto geológico, justificativas técnico-científicas, objetivos, metodologia e resultados esperados. Então, a área de estudo está localizada na região sudoeste de Goiás, aproximadamente 380 quilômetros de Goiânia. Foi identificada pela primeira vez em 1970 pela Agência Nacional de Mineração e, posteriormente, o Serviço Geológico do Brasil executou pesquisa mineral, reportando um depósito de níquel laterítico de 38,6 milhões de toneladas, com teor médio de 1,3% de níquel. O depósito se desenvolve sobre um corpo intrusivo, que pertence à província alcalina de Goiás, de idade cretácea, e é encaixado na borda nordeste da Bacia do Paraná, em contato com os arenitos da formação Furnas. Essa intrusão apresenta um padrão zonado, com um núcleo dunítico, circundado por uma zona peridotítico-piroxenítica, uma zona gabróica, e mais externamente uma zona cianito-nefelínica. Sobre essas litologias, se desenvolveu um espesso manto de alteração laterítica, onde se registram elevados teores de níquel. Podemos ver o perfil de alteração laterítica desenvolvido sobre essas rochas ultramáficas, a zona saprolítica na base, que é a zona mais próxima da rocha, ainda apresenta algumas estruturas primárias, né, da rocha parental, e teores de níquel que vão até 1,11%. Zona silicática, dominada por argila minerais, veios de ganerita, e é onde se registram os maiores teores de níquel, podem chegar a 4,45%. Acima dessa zona, ocorre a zona oxidada, dominada por um solo laterítico, com blocos de canga e nódulos ferruginosos. Nessa zona se registram alguns teores de cobalto importantes. Justificativas para esse trabalho se baseiam no cenário global do níquel e cobalto, o qual registra um forte aumento na demanda desses metais nos últimos anos, em função das tecnologias de baterias recarregáveis e carros elétricos. Para que esse depósito venha a se tornar um depósito economicamente viável, é necessário o entendimento da variabilidade espacial dos teores nos corpos de minério e avaliação do potencial econômico também do depósito, né? Tanto para níquel como cobalto e outros possíveis subprodutos. O objetivo geral é a caracterização litogeoquímica do depósito e os objetivos específicos são a determinação das variações mineralógicas e químicas das fases do perfil de alteração, a identificação dos minerais portadores do minério niquelífero e cobaltífero, a definição da variabilidade espacial dos teores de níquel, cobalto, magnésio, ferro e sílica no depósito, e um cálculo preliminar da tonelagem estimativa dos teores do depósito, com tecnologias atuais. Então, esse trabalho foi dividido em 5 etapas. A primeira etapa é composta por uma fase de banco de dados, com levantamento bibliográfico, resgate dos dados históricos da pesquisa mineral. A segunda etapa, trabalhos de campo e na litoteca, onde estão armazenados os testemunhos de sondagem da pesquisa mineral da CPRM. A caracterização litogeoquímica é a terceira etapa,
onde são realizadas análises químicas, petrográficas, análise de MEV, análise de difratometria de raio-x. A quarta etapa é composta pela modelagem geológica 3D e a estimativa de recursos, com softwares modernos e tecnologias atuais. A quinta etapa são as conclusões, onde são feitas a integração de todos os dados, a redação do artigo e a defesa da dissertação. Espera-se com esse trabalho, então, um entendimento dos mecanismos e controles da mineralização de níquel e seus subprodutos, uma contribuição para a identificação de novos alvos na região, subsídios para estudos subsequentes de viabilização do aproveitamento mineral desse depósito e poderá trazer atratividade de investimentos para a região, contribuir para a produção mineral do país e fomentar a economia local a partir da geração de empregos. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Ivanara Pereira, eu sou orientanda da professora doutora Débora Corrêa Rios e vou apresentar o trabalho Aspectos Petrográficos e Geoquímicos da província Kimberlítica Nordestina. A motivação para esse trabalho foi meu TFG apresentado em 2010, onde foram elencados 8 pontos de geossítio na região de Nordestina, Bahia, uma alternativa para o geoturismo e para o desenvolvimento sustentável da região. Assim, tiramos 2 pontos, que foram os lamprófilos de Morro do Afonso e o PAP de Nordestina, para dar continuidade aos trabalhos de pesquisa. Como objetivos, descrever a petrografia e avaliar o comportamento geoquímico dessas rochas kimberlíticas no nordeste da Bahia, assim como comparar o magmatismo kimberlítico neoproterozoico com o magmatismo lamprofílico paraproterozoico que ocorre na mesma região. Como expectativas, fomentar o desenvolvimento sustentável da região, com base no avanço dos estudos dessas rochas, formando pessoal capacitado para atuar nesta fronteira do conhecimento. Haja visto o município de Nordestina ser detentor da primeira mina de diamante de rocha-fonte da América Latina. E assim também promover, quem sabe futuramente, a abertura de um campus na região. A nossa área de dissertação está localizada no nordeste do estado da Bahia e o acesso principal saindo de Salvador até o município de Nordestina se dá pela BR-324 até Feira de Santana, pela BR-116 de Feira de Santana até Serrinha e pelas rodovias estaduais até o município de Nordestina. Nosso mapa geológico da área de estudo é bastante diversificado. Temos aí da direita para a esquerda o cinturão móvel Salvador-Curaçá, fazendo contato com o embasamento gnástico migmatítico, e esse embasamento sendo intrudido pelas rochas granitoides e pelos greenstones belt de Itapicuru e Capim. Temos também os leitos anfibolíticos, aí alinhados na direção noroeste e sudeste. Os trabalhos executados seguiram a premissa da metodologia básica, que vai desde o levantamento bibliográfico, né, coleta de dados, passando pela parte de mapeamento e amostragem, tratamento desses dados e apresentação do volume final. Eu coloquei aí 4 imagens do pipe Braúna 3, Braúna 4 e Braúna 7, onde se deu início a todos os trabalhos de pesquisa e início dessa exploração da mina nordestina, e temos aí em A uma vista geral da área de Braúna 3, antes da instalação da mina, em B do solo saprolitizado, também de Braúna 3, em C uma panorâmica também da paisagem de Caatinga, né, e um ponto de amostragem aí com a seta vermelha, em D também outro ponto de amostragem, só que o Braúna 7, ao fundo aí o contato com o granito nordestina. Eu coloquei essa imagem para vocês perceberem aí a paisagem de Caatinga e o solo saprolitizado. Quem sabe a região não é rica para agricultura, mas pode se desenvolver economicamente e sustentavelmente com a mineração. Bom, como frutos desse trabalho, tivemos 3 projetos de pesquisa, 2 artigos completos publicados em periódicos e 6 resumos publicados em anais de congresso. A importância social desse trabalho é servir de mais um braço propulsor no avanço das pesquisas sobre essas rochas fontes de diamante. E esse objetivo foi cumprido porque esse trabalho aí fomentou o avanço das pesquisas nessa região, com 3 trabalhos finais de graduação e 3 mestrados, sendo 2 em vigência. Como também promoveu o desenvolvimento econômico, social e ambiental das áreas de entorno da exploração,
haja vista que a atividade de mineração é vista como uma vilã, né, e pode ser vista pela sociedade como um fator também impulsionador do desenvolvimento econômico e social. Como também instigar discussões acerca da legislação vigente, o Brasil é muito carente nessa questão. Obrigada a todos pela atenção. Bom dia a todos, eu sou Michel Macedo e vou apresentar para vocês a minha proposta de dissertação de mestrado, cujo título é Caracterização Geológica e Estudo Tectônico das Sequências Metovulcanos Sedimentares da região oeste de Arce Santana, Paleoplaca Gavião, Bahia. Eu sou orientado pela professora doutora Simone Cerqueira Pereira Cruz. Bom, o trabalho será desenvolvido na porção oeste do Paleoclímaco Gavião, no chamado Bloco Guanambi, região que foi e continua sendo alvo de diversos estudos regionais como esses aqui elencados. Na área do projeto, são interpretadas duas sequências vulcano-sedimentares por Cruz e colaboradores em 2017. A mais antiga, denominada Greenstone Belt Arce Santana por Índio e Barbosa, em 1978, contém rochas metavulcânicas e metaplutônicas máficas e tramáficas, com níveis de itabirites e subordinadamente quartzites e xistos aluminosos. E a sequência metavulcano-sedimentar Rio São João, que é composto por carbonatos diversos, xistos aluminosos, itabirites e quartzites, além de rochas metamáficas. Essas rochas são estudadas principalmente devido à sua importância como portadoras de anomalias de metais base e ouro, como abordado por Silveira e Garrido em 98. Aqui eu coloquei um mapa regional sudoeste da Bahia para a localização, mostrando em A, em o retângulo azul, a localização da área do contexto do Crato São Francisco, situado próximo ao limite com o orógeno intracontinental Araçuaí. E em B, um detalhe para as diferentes litologias afluentes na região, com destaque para as sequências metavulcanos sedimentares que são objeto de estudo dentro do polígono vermelho. Aqui temos um mapa geológico que abrange a área de estudo que está disponível no GSGB, onde é possível identificar as seguintes unidades: o Complexo Gneiss Migmatítico Favelândia, que são as rochas mais antigas na área, o Complexo Santa Isabel, as duas sequências metavulcanos sedimentares, que ainda não estão individualizadas nessa escala, o batólito monossenítico Guanambi-Urandi, separado em intrusões múltiplas e tardias, com ocorrência do corpo cara suja na área de trabalho. Ocorre ainda as litologias do supergrupo São Francisco nos arredores da área, estando o grupo Bambuí a oeste e o grupo Santo Onofre a leste. Por fim, toda a área é recoberta por uma extensa cobertura detritolaterítica, que dificulta o mapeamento geológico da região. O que eu coloquei para demonstrar a coluna adaptada de Silveira e Garrido 2000, mostrando como se dá o empilhamento dessas litologias no contexto das sequências vulcano-sedimentares, onde as unidades intermediárias e superior do Greenstone Belt foram incluídas na chamada sequência vulcano-sedimentar Rio São João. Bom, embora essas sequências tenham sido objeto de estudo de detalhe, elas ainda carecem de informações que auxiliem no entendimento de sua geração, estratigrafia e evolução. Desta forma, a gente tem ainda algumas questões a serem respondidas, como qual a constituição litológica dessas sequências na área de estudo, suas idades, seus empilhamentos estratigráficos e relações tectônicas, quais suas características geoquímicas e isotópicas, qual é a proveniência dessas rochas metasedimentares e quais ambientes tectônicos relacionados com a geração dessas bacias. O objetivo geral é o aprofundamento científico do arcabouço geológico das sequências do Greenstone Belt de Arce Santana e da sequência Rio São João. O objetivo específico é detalhar as litologias de protólitos ígneos e sedimentares, bem como interpretar seus empilhamentos litoestratigráficos e relações tectônicas entre elas, realizar estudos visando a caracterização petrográfica, química e isotópica dessas litologias, determinar as acidiades absolutas das rochas e oidades máximas de deposição, bem como os aspectos isotópicos que contribuem para esse estudo da sua gênese, para, por fim, elaborar um modelo de evolução tectônica. Bom, para colimar esses objetivos, o trabalho vai ser dividido nas seguintes etapas. Primeiramente, vai ser feito um levantamento bibliográfico, posteriormente, a gente vai fazer campanhas de campo, a gente vai realizar a revisão do mapeamento geológico na escala 1/100.000, bem como a coleta de amostras. Será realizada uma análise estrutural e estudos petrográficos e microestruturais, além de geoquímicos, para a caracterização dessas litologias. Serão realizadas análises cronológicas através do método urânio-chumbo em 4 amostras e estudos isotópicos em 10 amostras a partir do método Samara-neodímio, para, por fim, a elaboração do artigo científico. Aqui eu coloquei um cronograma simplificado com essas atividades previstas, bem como um adendo sobre o financiamento do projeto, uma vez que esse projeto vai ser inteiramente financiado pela CPRM, e ele está inserido no escopo do projeto de mapeamento geológico
chamado Integração Geológico-Geofísica e Geoquímica das Folhas Porto Novo, Parateca e Bom Jesus da Lapa, e Rio das Nãs, que começou em 2020 na Superintendência de Salvador, sendo esse projeto de mestrado uma parceria tecnocientífica entre a UFBA e a empresa. Bom, por fim, vou ressaltar a importância social do trabalho, uma vez que o conhecimento gerado poderá auxiliar na elaboração do projeto de mineração na região, o que certamente gerará um forte impacto social. E esse projeto de mineração também pode servir como incentivo para a criação de políticas públicas para a especialização da comunidade local. E, além desse impacto socioeconômico, a gente pode pensar também na influência positiva que o avanço no conhecimento sobre a história natural da região gera nas comunidades. Então, dessa forma, esse avanço pode ser um meio de apropriação do conhecimento pelas populações da área, o que influencia diretamente na sua predisposição a executar ações que preservem o meio ambiente. E é isso. Muito obrigado. Esse trabalho faz parte do tese de doutorado. Eu sou Nilo Sérgio Vargas Nunes, minha orientadora é Débora Corrêa Rios, intitulado, o título do trabalho é Geologia, Geochronologia e Mineralizações Auríferas da Faixa de Exaí, Oeste, porção noroeste do Greenstone Belt do rio Itapicuru. A localização da área de trabalho está aqui ao lado esquerdo, né, no Crato São Francisco. Temos algumas idades aqui antigas, né, do Meso e Paleoarqueano, na região, no núcleo Serrinha, que está localizado aqui, nessa figura aqui à direita. A oeste aqui, nesse lado esquerdo aqui, temos a geologia regional, né, mostrando o embasamento granito-gnástico, matítico, atribuído ao Complexo Santa Luz, granitóides mesoarqueanos, em vermelho, e granitóides do Riaciano, em roxo. E aqui a sequência vulcano-sedimentar, do tipo Greenstone do Itapicuru. Sequência basal, unidade vulcânica máfica, sequência intermediária, de arco de ilha, vulcânicas félsicas, intermediárias, e a sequência sedimentar aqui em amarelo. Aqui em destaque a área de trabalho. Os objetivos desse trabalho, dessa tese, foram a caracterização petrológica dos metacarbo e metabasal da faixa de Exaí. Foram realizar análises isotópicas, geocronológicas, estudos petrográficos e litogeoquímicos. A finalidade foi avaliar a influência da orogênese riaciano no GBRI e no núcleo Serrinha. Conhecer a história evolutiva desse manto litosférico através de litótipos analisados e a compreensão que levou à compreensão geotectônica evolutiva do terreno. A faixa da Exaí engloba parte do GBRI, granitos, embasamento gnástico e matítico. A área de estudo foi especificamente na unidade vulcânica máfica, unidade basal, constituída por metagabos, leucocráticos, melanocráticos, de granulação fina média, interpretados como cios, dispostos paralelamente à metabasalto. Subordinadamente, ocorrem metavulcanoclásticas, metasedimentos químicos e metapelitos, e o ambiente oceânico. As mineralizações auríferas, foco da pesquisa, junto com a geocronologia principal, constitui por orogênico, com características epiamesodermais associadas às zonas de estrelhamento segunda e terceira horas. As rochas estão em grande parte bioterminalizadas, plugs e veios de natureza granito e pegmatítica ocorrem também na área, que podem contribuir com o aporte sílico injetado nesse sistema. As mineralizações auríferas estão inseridas em granulações de sílica associadas ao hidrotermalismo, principalmente carbonatação, secundariamente sulfetação. Mais ou menos de pequeno porte, espessura em geral centímetros a decimétricos, localizados em chaneira de dobras assimétricas ou vênulas isoladas, encaixados em metagabos e metabasaltos. Materiais e métodos. Constou de um levantamento biográfico, integração de dados, trabalhos de mapeamento e amostragem, estudos petrográficos, estudos litogeoquímicos, isotópicos e geocronológicos, estudos mineraloquímicos, e publicação dos resultados através de 2 artigos, um já em vias de publicação e outro em publicação. E vai combinar com a defesa da tese.
A importância social da pesquisa na região consta de uma atividade mineral, que é a vocação regional da área, extração de ouro, a região é constituída por muitos garimpos, com a implantação de uma lava industrial mineral, que está proposta a acontecer na região, vai haver geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento socioeconômico, por ser uma região carente de recursos, isso vai levar à execução de saneamento básico, hospitais, escolas, moradias, energia elétrica, etc. Obrigado. Olá, eu sou Tatiana Ribeiro e o tema da pesquisa é mineralização de fosfatos, geocronologia de zircões em mármores e calcilicáticas do complexo Tanque Novo Ibirá. O fosfato ele é muito importante na produção de alimentos, é utilizado como fertilizante, o famoso NPK. Os depósitos sedimentares, que são esses mostrados em roxo no mapa, eles compreendem 80% da produção mundial de fosfato. Então, esse trabalho visa identificar as condições paleoambientais e investigar se há presença de fosfato primário. Com isso, como objetivo, a gente vai caracterizar as litofaces, com base na petrografia litogeoquímica, e compreender os processos controladores para a formação de fosfato, com base nos terras raras e traços. Datar as rochas a partir de zircão detrítico. Então, foi coletado 38 amostras no campo. Os elementos maiores foram determinados por fluorescência de raio-x, os elementos traços por ICP-OS, terras raras por ICP-MS. Foi feita petrografia, DRX, MEV e o método urânio-chumbo foi o laser ablation acoplado ao ICP-MS no laboratório de São Paulo. A área está localizada no nordeste do Crato São Francisco, inserido no Orógeno Itabuna, Salvador, Curaçá, e os mármores e calcilicáticas estão nesses corpos mapeados em laranja. A gente observa um padrão muito forte de dobramento e a interação com corpos granitóides de diversas fases de deformação. Então, são dois tipos de mármores, um mármore maciço com serpentina, olivina e granada, outro mármore bandado com diopsídeo e microclina principalmente. Então, o grupo 1 e o grupo 2. Aqui a gente tem uma rocha calcilicática, onde foi feito o teste com ácido clorídrico e molibdato de amônio, identificando aí a presença de fosfato. A apatita ocorre associada com feldspato, com a calcíria e com fibólio, como a niblenda tremolita, comumente orientada segundo a foliação da rocha ou inclusa na calcita. Foi identificado pelo DRX a presença, então, de fluorapatita. É interessante que o fosfato primário, que é o carbonato fluorapatita, ele tende a perder o carbonato de cálcio através de processos de descarbonatação devido ao metamorfismo. Foi identificado que os teores de período 5 variam de 0,1% a 3,2%, então concentrações acima de 0,5% já são concentrações anômalas nessas rochas. Foi feito um estudo preliminar para identificar alterações sim e pós-deposicionais, como a diagênese, contribuição detrítica e o hidrotermalismo da paleobacia e o tardio também. Então, essas amostras que não apresentam essas perturbações, elas têm um padrão de terra rara e ítrio planar, tanto no mármore grupo 1, grupo 2 e calcilicática, anomalias negativas de sério indicam ambiente oxidante, anomalias positivas de ítrio, uma forte contribuição marinha, e anomalias variáveis de Europa que estão associadas com a presença de fluido ou com o tipo de fonte. Aqui a gente tem a plotagem dessas amostras muito próximo ao campo da água do mar e baixa contribuição de fluido hidrotermal durante a deposição desses sedimentos. Idade de concórdia foi verificada de 2,5, uma idade também mais nova na borda desses zircões de 2,0. A gente observa duas populações de zircões, uma população arqueana, outra paleoproterozoica, e a idade máxima de deposição foi encontrada foi de 2,1 para essas rochas. Então, é interessante que essas fontes mais antigas, neoarqueanas, elas tenham contribuído a partir da erosão e deposição dessa paleobacia. Nesses dois perfis que a gente fez na área, é interessante a gente notar que os níveis com maiores concentrações de P2O5, eles estão associados com os mármores do grupo 1,
e com rochas calcilicáticas, e ambos apresentam, então, uma assinatura marinha preservada, identificando uma alta razão yttrium associada aí com uma forte contribuição marinha para essas rochas e uma baixa razão fluido-rocha, indicando que todos esses padrões originais eles estão bem preservados nessas rochas. Bom, aqui são meus agradecimentos, né, a pós-graduação, a CAPES, o Grupo de Metalogênese, e a CBPM, que foi o financiador dessa pesquisa também. Muito obrigada. Olá, meu nome é Daniel, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação de Geologia da UFBA, orientado pelo professor Haroldo Mise e pela professora Débora Rios, e o tema do meu trabalho é Caracterização petrográfica, litogeoquímica, geotectônica, geofísica dos granitos da faixa Araçuaí no extremo sul da Bahia, com suas potencialidades para lítio, tântalo, nióbio e elementos terras raras. E meu projeto é financiado pela CBPM e pela FAPESB. Bom, para que estudar isso? E o que realmente eu estou estudando? A execução desse projeto é motivada com o intuito de enriquecer o conhecimento geológico dos granitos e pegmatitos da região e analisar se há potencial econômico para minerais de lítio, tântalo, nióbio e elementos terras raras nos pegmatitos e se há enriquecimento de elementos terras raras nos granitos. Os granitos estudados estão lá no extremo sul do estado da Bahia, abrangendo as cidades de Guaratinga, na parte norte, e Teixeira de Freitas, na parte sul. E estão inseridos em rochas metamórficas de alto grau, formadas em altas temperaturas e pressões, que são classificadas como paragneises quinzigíticos. O que eu já fiz e pretendo fazer no meu trabalho? Bom, estudar e caracterizar os corpos graníticos tarde após tectônicos. Essa tectônica é relacionada a formação do orógeno Araçuaí entre 700 e 500 milhões de anos atrás e seus respectivos pegmatitos, com o intuito de analisar a petrografia, a litogeoquímica, a geotectônica e esse potencial metalogenético para lítio, tântalo e nióbio, e correlacionar com outros corpos mineralizados na província pegmatítica oriental do Brasil. Como vou fazer isso? Primeiro começo com a revisão bibliográfica. Depois o geólogo vai para campo, coleta amostras e descreve o que vê. Além disso, também coletamos fragmentos dessas rochas para análises posteriores de petrografia e litogeoquímica. A petrografia dos granitos é feita utilizando microscópios para identificar os minúsculos minerais e suas características visuais. Juntamente com a análise química das mesmas rochas, é possível realizar estudos petrológicos e petrogenéticos, como, por exemplo, classificar as famílias das rochas, entender como ela evoluiu desde a cristalização do magma e até mesmo de onde veio esse magma. Ainda pretendo realizar um método de datação para saber a idade de algum desses granitos, o que irá contribuir para o melhor entendimento geológico e formação e geotectônico dessas rochas, né? Essa análise será feita em parceria com a USP e pelo método de Shrimp. Ok, o que eu já desenvolvi até agora no meu trabalho? Vou ter que ser um pouquinho mais técnico aqui. Dois corpos ígneos da Charnoquítica são encontrados próximos às cidades de Itanhem e Vereda. Eles são representantes dos granitos pós-tectônicos. O estudo petrológico e petrogenético dessas rochas possibilitou a classificação do corpo Salomão como um charnoquito gradando para a face jotunito e o corpo Itanhem com características mais máficas, podendo variar de jotunito, mangerito e enderbito. O corpo de Salomão apresenta assinatura de série xoxonítica, enquanto o corpo de Itanhem apresenta assinatura de série mais calçocalina. As ambiências tectônicas de ambos os corpos caem no campo dos granitos tipo A, com contribuição mantélica e crustal. O estudo geoquímico desses corpos possibilitou a interpretação de que essas rochas foram formadas em ambiente de intraplaca e pós-tectônico. Associados ao charnoquito Salomão, principalmente na parte central desse corpo, existe uma série de veios de pegmatitos que são explorados desde a década de 40 para água marinha e berilo. A análise desses pegmatitos possibilitou a descrição de que
a concentração de minerais de cafeldspato é maior do que de albita, a muscovita também é mais predominante do que a biotita, e a análise química realizada identificou que os teores de nióbio são maiores que o de tântalo, além de estarem mineralizados em berilo, que é a água marinha. Associados a uma rocha pós-tectônica do tipo A metaperaluminosa, esses pegmatitos podem ser classificados como do tipo NIF e com potencial de enriquecimento em minerais de nióbio e tântalo. Além disso, a mineralização de água marinha e berilo nos pegmatitos associados a charnoquitos apresenta caráter bem semelhante aos pegmatitos do distrito Pedra Azul e Padre Paraíso, em Minas Gerais, o que chama atenção para um padrão nessas mineralizações. A importância social dessa pesquisa se dá pela análise do potencial metalogenético para lítio, tântalo, nióbio e elementos terras raras, que contribuirá com o avanço de futuras novas pesquisas exploratórias para esses elementos, além de que o lítio está com bastante destaque ultimamente devido à sua utilização nas baterias elétricas. Já o tântalo e o nióbio são aplicados em ligas metálicas de alta tecnologia, utilizados em foguetes, aviões, formação de superímãs. E a descoberta de novas concentrações minerais desses elementos contribuirá com o avanço e desenvolvimento da região e do estado. E para finalizar, em termos de geologia, esse trabalho poderá contribuir com a atualização geotectônica desses granitos em termos dos conhecimentos mais atuais. Bom, esse é o meu trabalho e eu agradeço a todos. Oi, meu nome é Nuno Vieira e eu sou doutorando em Geologia pela UFBA e a minha orientadora é a professora doutora Ângela Beatriz Menezes Leal. Eu estou estudando a petrogênese das rochas arqueanas do embasamento gneisso-migmatítico do Greenstone Belt de Guajeru no Bloco Avião, no Crato São Francisco, na Bahia. A área selecionada para o estudo de doutorado localiza-se na porção sudeste do estado da Bahia e abrange as cidades de Malhada de Pedras, Guajeru, Rio do Antônio e Presidente Jânio Quadros. Compreende uma área de aproximadamente 1.500 km² e englobam duas cartas geológicas, Brumada Norte e de Condiúba Sul. Aqui temos o mapa geológico com as principais unidades que afloram na área. As cores lilás e creme no mapa correspondem aos terrenos gneisso-migmatíticos. E eles correspondem a uma associação de rocha, TTG, que são migmatizadas, portanto que sofreram um processo de fusão parcial em vários graus. E elas foram, segundo Lopes em 2002, datadas por um método de evaporação em chumbo-chumbo, em zircão, com 3.1 a 3.3 giga-anos. Os mancentes tonalíticos surgem aqui nesse tom mais rosado e constituem os domos de Ubaúba, Serra Escura e Jânio Quadros, e correspondem a rochas gnássicas fracamente migmatizadas da face Zanfibulito, e foram, também, consideradas as rochas mais antigas da região com 3,3 giga-anos. Os objetivos gerais é estudar as rochas do embasamento do Greenstone Belt de Guajeru com detalhe e, ao mesmo tempo, fazer uma datação mais fiel, mais precisa, com técnicas em urano-chumbo em zircão, de modo a obter uma relação genética entre essas rochas paleoarqueanas e entender a evolução da crosta continental no início da sua formação. Realizaram-se duas saídas de campo, uma em setembro de 2019 e outra em março deste ano, para podermos descrever detalhadamente a sequência de rochas gneisso-migmatíticas e os granitoides, além de que fizemos uma coleta sistemática dessas amostras. Coletamos no final cerca de 70 amostras e reunimos cerca de 54 pontos. Aqui no ponto Guan 02 conseguimos observar um paragneisso gavião pouco migmatizado, mas que em algumas partes ele está milimetizado e também tem enclaves máficos e pertencentes todos eles ao embasamento TTG. Aqui no ponto Guan 07, num corte da estrada entre a fazenda Lagoa da Onça e Duas Lagoas, o ortogneisso gavião muito pouco migmatizado, típico de embasamento TTG e com umas fraturas à mesoescala. Aqui no Guan 26, um dos afloramentos mais bonitos
que encontrei na minha saída de campo, perfeitamente um ortogneisk avião migmatizado, tipicamente um metatexido estromático com os estromas bem individualizados e também sendo truncado por veios de quartzo e calfedspat, portanto composição granítica e pegmatítico. No ponto 140, num chão de estrada, a caminho da fazenda Uba-Uba e após o riacho de Salina, encontramos também um ortogneisk, desta vez com uma composição tonalítica, mas também em metatexido estromático, com os estromas com espessuras variáveis e dobrados e com a minoração bastante expressiva do envasamento TTG. E nesse ponto Guam 2051 é possível verificar o ortogneisk avião com o bandamento gnéisico bastante preservado num lanjeiro de grande extensão. No ponto Guam 45, num ribeiro intermitente perto da fazenda Ventania, encontramos um metatonalito ou um metagranodiorito sem evidências de migmatização evidentes. Portanto, ficamos com a dúvida se será um embajamento TCC ou será paleoproterozoico. Em vários pontos encontramos estruturas rúteis. Uma delas foi aqui no ponto Guam 24, num corte de estrada a caminho da fazenda Conceição, onde observamos um ortogneisk avião migmatizado, mas que em parte está miltonizado numa zona de cisalhamento, em que observamos zonas rúteis, pequenas fraturas e associadas a elas também estruturas duplas. O mesmo acontece no Guam 49, onde é possível verificar veios pegmatoides graníticos, mas que neste caso surgem eles buludinados, também típicos de uma estrutura dúctil. Como atividades futuras, pretendemos fazer então a petrografia das lâminas delgadas desses litótipos que acabámos de mostrar, fazer a geoquímica de elementos maiores, menores, isótopos e elementos de terras raras dessas mesmas amostras e também fazermos a datação geocronológica, de qual 6 já foram realizadas. Aqui temos o cronograma que queremos cumprir. A importância social da pesquisa se dá do facto de que o Nordeste do Brasil apresenta um enorme potencial geológico para a extração de rochas ornamentais. Já esses gneiss, migmatitos e mesmo esses granitóides, eles apresentam padrões muito bonitos. E 70% do território do Nordeste é constituído por essas rochas. E, portanto, é uma excelente alternativa socioeconómica para a região. Aqui está a bibliografia e eu agradeço o vosso tempo. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Andréia Rangel, estudante de doutorado da pós-graduação em Geologia da Universidade Federal da Bahia, da área de concentração Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral. Minha pesquisa está relacionada com o estudo da petrogênese do corpo máfico-ultramáfico da Fazenda Campo do Meio, no município de Marcelino Souza, o qual está situado na região centro-oriental do estado da Bahia. Geologicamente, a área de estudo está localizada na porção norte do cráter do São Francisco, mais precisamente no domínio das rochas metamórficas de alto grau, de composição janoquítica e enderbítica arqueanas do bloco Jequié. O objetivo desta pesquisa é verificar o comportamento mineralógico e litoquímico deste corpo, sua idade de cristalização, sua fonte mantélica e se houve contaminação crustal durante a sua formação. A metodologia aplicada é o mapeamento geológico com a descrição de afloramentos, descrição de testemunhos de sondagem, análises mineralógicas, texturais e de composição nodal em lâminas petrográficas com auxílio do microscópio petrográfico, análises litoquímicas de elementos maiores, traço e terras raras para verificar o comportamento químico deste corpo ao longo de sua evolução, análises isotópicas de urânio, chumbo e badeleíta, samara e neodímio e rocha total para a idade de cristalização e estronço, neodímio e chumbo para verificar a fonte mantélica. O corpo é caracterizado como um lopólito assimétrico de direção aproximadamente leste-oeste. De maneira geral, é formado por peridotitos bastante serpentinizados com olivina cumulática e ortopiroxênio pós-cumulático, piroxenitos
com ortopiroxênio cumulático e orniblenditos, e na porção menos primitiva, o protólito máfico está anfibolitizado. Na litoquímica de elementos maiores e traço, é possível observar o comportamento cumulático deste corpo. No diagrama de ferro, é observado um decrescimento do ferro no anfibolito de protólito máfico, demonstrando assim menos acúmulo de minerais ferromagnesianos. Nos diagramas de níquel, cromo, cobre e cobalto, é possível observar trends típicos de acumulação de olivina na porção ultramáfica. No diagrama de estrôncio, é possível observar maiores teores de estrôncio na porção máfica, demonstrando assim o fracionamento do plagioclásio. Nos diagramas de elementos terras raras, é observado um discreto fracionamento dos terras raras leves com relação aos terras raras pesados, anomalias negativas de európio na porção ultramáfica e positivas de európio na porção máfica. Nos diagramas ternários, AFM, os litotipos ultramáficos caem no vértice do magnésio, demonstrando sua natureza acumulática, com discreto aumento de álcalis na porção de protólito máfico. No diagrama ternário de Jensen, os litotipos ultramáficos caem no campo dos basaltos e peridotitos comatíticos e o anfibolito de protólito máfico cai no campo do magnésio toleitos. Aqui está um artigo publicado este ano na revista Pesquisa em Geociências, para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre esse corpo. As rochas máficas e ultramáficas podem nos fornecer informações detalhadas de como funcionam processos magmáticos em subsuperfície, em câmaras magmáticas. Além disso, são exímios indicadores de ambientes geotectônicos, como, por exemplo, corpos máficos e ultramáficos relacionados a grandes províncias ígneas. Estes podem nos auxiliar a entender e reconstituir paleocontinentes, como, por exemplo, o supercontinente Gondwana. Em termos econômicos, essas rochas podem nos fornecer mineralizações de níquel, cromo, elementos do grupo da platina, ferro, titânio e vanádio, que são utilizados em diversos ramos industriais. Gostaria de agradecer a instituições e órgãos que fomentam minha pesquisa e fomentam de tantas outras no Brasil. Muito obrigada. Sejam bem-vindos a essa apresentação da 7ª Oficina de Avaliação e Acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Geologia. Me chamo Alisson Felipe Bezerra Lobo, sou geólogo formado pela Universidade Federal de Sergipe. Sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências e Análise de Bacias pela UFS. Ingressei em 2020.1 no doutorado em Geologia pela UFBA. Sou orientado pela professora doutora Jailma Santos de Souza de Oliveira, professora do Instituto de Geociências da UFBA. O trabalho dessa tese se trata do metamorfismo, geoquímica e geocronologia das rochas granulíticas do cinturão Salvador Esplanada Boquim, Bahia, Brasil. E para iniciar, é necessário saber que a formação do cráter do São Francisco, na parte leste do estado da Bahia, foi resultado de uma colisão oblíqua de 4 segmentos crustais arqueanos, que tiveram origens e evoluções distintas, conforme dados geocronológicos e isotópicos de cada um deles. Entretanto, o papel do cinturão Salvador Esplanada Boquim na evolução do cráton de São Francisco ainda é controverso. O cinturão Salvador Esplanada Boquim se alia segundo a direção NESW, sendo constituído por rochas metamórficas de médio a alto grau polideformadas, representados por ortognáceos migmatíticos, ortognáceos charnoidebíticos e charnoquíticos com afinidade cálcio-alcalina, ortognáceos com termos félsicos, tonalíticos e granodioríticos, e máficos, gabros toleíticos anfibolitizados,
além de granitos com tendência alcalina e granitos anatéticos. Esse trabalho tem como objetivo determinar as condições geotermobarométricas da porção norte do cinturão Salvador Esplanada Boquim e confrontar com os dados obtidos na porção sul, assim como os dados do domo de Itabaiana, localizado no sistema orogênico sergipano. A perspectiva é comparar os graus metamórficos registrados nas rochas do embasamento do Craton São Francisco, tanto as rochas que ocorrem em Salvador, como as rochas do cinturão Salvador Esplanada Boquim, que ocorrem no extremo nordeste do Craton São Francisco, e verificar se houve influência da orogênese brasiliana nesse segmento. O desenvolvimento dessa pesquisa será dividido em algumas etapas distintas e complementares, visando atingir os objetivos estabelecidos. Começamos com uma revisão bibliográfica detalhada, trabalhos de campo, estudos petrográficos, estudos litogeoquímicos, estudos também da química mineral, estudos isotópicos, estimativas das condições de pressão e temperatura de geotermobarometria e integrar os resultados obtidos nas etapas anteriores para a elaboração dos artigos. E a expectativa dessa tese de doutoramento é interpretar a gênese e evolução das rochas do cinturão Salvador Esplanada Boquim e do domo de Itabaiana. Isso fará com que grande parte dos processos de evolução tectônica regional e interação do Craton de São Francisco com o sistema orogênico sergipano sejam detalhados e discutidos. Conhecer em detalhe a geologia da área de estudo é importante para o desenvolvimento socioeconômico da região, auxiliando também na escolha de políticas adequadas de uso de ocupação de solo, do meio ambiente e da utilização de recursos minerais para uso na construção civil. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta oficina de avaliação e deixo os meus contatos, caso alguém queira discutir mais sobre o assunto ou fazer alguma contribuição. Muito obrigado.